Folha Educativa na TV, de novo aqui pertinho de você. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Aliás, a gente sempre tem convidado especial aqui nesse programa. Isso aqui é muito bacana, né? A Val Dízia. Val para alguns, Dízia para outros, não é? Mestre em educação, é uma pessoa incrível. Nós vamos falar assim sobre vários assuntos. Ela tem muitas facetas, né, Valdízia? Boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem, bom receber você, né? Para nós esse tema, vários temas da educação, mas esse tema do EJA é um tema delicado, né? Eu peguei alguns dados aqui para vocês saberem. O EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, ele passou por várias mudanças nos últimos anos, né? Nos últimos 20 anos. E nós temos, com todas essas mudanças, algumas defasagens nessa educação. Então, um dado muito importante é que nós temos 14 milhões de brasileiros com mais de 15 anos analfabetos. Nós temos 9,7% de população que não sabe escrever. 38 milhões de analfabetos funcionais, ou seja, só sabem o nome, pouquíssimas palavras, né? E muitos alunos que entram na educação de jovens e adultos, eu vou dar uma estatística aqui que é muito séria, 42,7% desses alunos se evadem, ou seja, eles saem do EJA, né? E aí, a gente discutiu aqui, a Folha Educativa na TV pensou, né? Precisamos de um modelo mais flexível para que os alunos fiquem, para que a gente consiga fazer uma alfabetização de qualidade para elas. E aí tem um projeto de alfabetização federal, né, Valdízia? Sobre isso, e nós vamos começar o nosso programa falando sobre esse projeto maravilhoso que é feito por você na Federal de Cubatão. É isso? Isso mesmo. Então vamos lá. Então, esse projeto, na verdade, era um sonho antigo, né? Eu sou professora alfabetizadora de anos passados, ainda sou remanescente do Mobral, porque quando entrei como estagiária em 79, lá quando comecei a me formar, a gente trabalhou com essa vertente já de alfabetização naquele tempo. No Mobral. No Mobral. Eu também sou, mas não parece, viu, gente? Também não. Aí depois também no Brasil Alfabetizado, e a gente foi trabalhando nesse processo todo. A Federal, nesses últimos anos, com relação aos processos de inclusão, como fazer esse nosso aluno produzir pesquisa, estudando, tem 3 frentes, né, de pesquisa, que é a pesquisa, o ensino e a extensão. Certo. Esse projeto de alfabetização está classificado um projeto de extensão, que a gente faz um projeto, cadastra no SIGRIPROD, que é uma plataforma do governo federal, e a gente põe ele em funcionamento. Certo. Qual a ideia de fazer o projeto? Com toda essa base que você deu agora. Essa estatística. Essa estatística, esses dados. Que é triste, né? Que é muito triste. E um agravante, né, que você foi perfeita na hora de falar, que é esse analfabeto funcional. Que ele foi ensinado a produzir o seu nome. E muitas vezes nem lê o próprio nome. Não, ele produz. ele sabe escrever, é copista, né? Ele Isso, aprendeu, decorou aquilo. Para produzir um título, para produzir uma possibilidade de votação, e depois ele é esquecido. E acabou. Ele é esquecido, né? E aquele que até está classificado numa série, 5ª, 6ª, 7ª série, mas mal sabe escrever um texto simples, ou mesmo interpretar algo que lê, né? E a gente falou, por que a gente não faz isso aqui na Federal, né? Pensou-se em fazer um projeto de extensão com base num projeto anterior já desenvolvido com um grupo de trabalho da Federal. Certo. Que são 2 professoras também, lá no Instituto, não, né? A gente é pedagoga como eu, Simone Stefani, Maria Ângela e a Rose, que é a nossa assistente social. Detectou, através de uma nossa médica do Instituto, que uma funcionária do Instituto
contratada, havia tomado remédio errado. Porque não sabia ler. Olha só, gente, que loucura. E aí, nesse atendimento, né, a nossa médica, a Pilar, falou, poxa, vocês têm tanta vontade de criar um projeto, por que não criar um projeto, né, ligado a essa área? Então, assim, veio ao encontro, né, da ideia inicial da gente criar um projeto no Instituto para oferecer para a comunidade. Só que a gente pensou na comunidade externa e a comunidade interna estava precisando. Então a gente fez um projeto piloto que ainda não tinha essa conotação do projeto de alfabetização federal. Certo. Era mais assim um projeto pontual para verificar o que esse pessoal, essa equipe de apoio que faz a limpeza da federal, uma empresa contratada que presta serviço de terceirizada, e a gente falou, vamos preparar um processo de alfabetização para eles, mas de uma forma diferente. Eles trazerem elementos daquilo que eles precisam aprender e a gente fornecer esses elementos. Certo. Então, assim, quem trabalhava com a roçadeira, trabalhar a partir dos dados da roçadeira, quem trabalhava com a parte de limpeza, trabalhar a questão da vassoura, produtos químicos. Bem a base de Paulo Freire. Isso, bem assim. Realidade mesmo. A realidade. E levá-los a produzir uma escrita, uma leitura e uma compreensão dessa escrita. Perfeito. Ao final do ano, a gente desenvolveu durante o ano, não como projeto cadastrado, não como projeto de extensão, mas como um voluntariado. Perfeito. Além do nosso horário de trabalho, a gente prestava esse voluntariado de atender uma ideia inicial de uma necessidade. Ao final do ano, nossas alunas que faziam a limpeza da escola já estavam lendo, escrevendo, produzindo pequenos textos e a gente entendeu que a nossa meta tinha sido cumprida, né? Perfeito. Então, por não saber ler, nenhuma delas iriam tomar nenhum remédio errado, né? Certo. Que poderia até causar a perda de uma vida. O projeto acabou. Tá. Passado isso, no ano seguinte, o governo federal abriu essa possibilidade de todos os servidores produzirem projetos ligados à extensão. Eu fui uma das que quis fazer o projeto, mas já com uma vertente para a comunidade externa. A minha amiga Simone Stefani não pôde, porque nessa época eu estava fazendo o mestrado na Unisantos. A Rose, porque estava desenvolvendo um programa de atenção aos estudantes, não tinha disponibilidade de tempo. Que bom que a gente tem pessoas pesquisando aí, E aí, né? a gente falou, não, então eu vou continuar o projeto, mas agora eu já vou dar uma outra roupagem, né? Uma outra roupagem. Aliar a tecnologia. Ai, que bacana. Nasceu daí. Aliar a leitura e a escrita junto com a tecnologia. Essa leitura de mundo agora, né? Como que nós vamos fazer com que a tecnologia possa auxiliar quem está aprendendo a ler? Como a gente vai fazer com que essa produção de leitura e de escrita, né? Sim. Seja agregada aos tal do Zap Zap, ao Face, todo esse aparato aí tecnológico que faz parte do nosso dia a dia. A gente acorda, já liga o WhatsApp. Isso. Os mais velhos, que os mais novos dormem com eles 24 horas, né? Eles estão falando com a gente, comendo e tal, mas estão lá, né? Então... Com certeza. Mas elas não usavam o nome correto e completo. Professor, eu vou usar o meu Zap? Eu posso usar meu Zap? Ou eu posso usar meu Face? Como que eu faço para criar uma página? O que é isso de mandar e-mail? O que é isso, professor? Então a gente falou, não, vamos aliar esses dois processos. Aliado a tudo isso, o que é a extensão? Oferece vagas para bolsistas. Certo. Quem são os nossos bolsistas? Os alunos do Instituto, que aprendem tecnologia, porque eles estão fazendo o curso de informática, né, que é o técnico integrado ao médio na área de informática. Informática, para jovens e adultos. Não, para adolescentes. Adolescentes. Perfeito. Então eles vinham com esse conhecimento da tecnologia. Perfeito. E eu entrava junto com eles com o conhecimento
desses anos de alfabetização, de professora nessa área, né? Então foi outro casamento perfeito, juntar o conhecimento dos nossos alunos em tecnologia, certo, com o conhecimento da professora em alfabetização e formação de professores alfabetizadores, para atender a comunidade externa que necessitasse dessa aprendizagem da leitura e da escrita. E também na questão lógico-matemática, porque muitos deles não sabiam fazer as operações básicas, subtração, multiplicação, divisão, nem pensar. E no caso, coisas elementares para fazer uma lista de compra, para saber quanto ia gastar no mercado, para saber se o salário era compatível com os gastos do mês. Então a gente juntou tudo que era essencial para uma vida de qualidade, mas assim, no processo de leitura e escrito, ligado a essa parte da vida social mesmo, né? Dele em sociedade. E isso criou, assim, eu acho que para todos eles, um gosto maior, um estímulo maior, na verdade, para que eles aprendessem, se alfabetizassem, é isso? Com certeza. No projeto que a gente pensava em atingir só quem não tinha essa produção de leitura e escrita, que não sabia absolutamente nada desse processo de leitura e escrita. E a gente terminou agregando outras fases, né, desse processo de leitura e escrita, desde aquele que não sabia identificar o alfabeto, as vogais, não sabia fazer uma leitura da palavra complexa nem simples, ou ligar símbolo e significado, até aquele que até reconhecia, mas fazia um troca de letras. Ou troca fonética, ou estrutural, ou aqueles que produziam uma escrita, mas depois que escreviam, ao ler, tinha muita dificuldade para ler. Então, assim, a gente juntou todo esse grupo, trabalhando com o computador já. Que bacana. Tá? Já produzindo, estruturando essa produção escrita. Já no computador. Já no computador. E hoje em dia eu acho que o analfabeto também é aquela pessoa que não usa o computador, ela tem que aprender a usar o computador. Então, de certa forma, também a gente foi uma alfabetização tecnológica. Que bárbaro, né? Juntou um com o outro, ficou uma coisa incrível. E o mais incrível, onde entram nossos alunos da Federal? Com esse conhecimento da informática, mas sem o conhecimento de como se ensinar a ler e escrever, que foi agregado a ele, o que eles fizeram? Criaram jogos. E esses jogos pedagógicos, não para criança, para adultos, jovens. Perfeito. Foram elaborados por um rol de categorias que eu separei, que eu acreditei que naquele momento era essencial. Exemplo, categoria alimentação, categoria por elementos. Por elementos. Esses elementos da categoria eram destrinchados em palavras do cotidiano de uma dona de casa, de um trabalhador. E esses elementos, que seriam as palavras-chave dessas categorias, eram organizadas em jogos. Perfeito, nós vamos parar por aqui, né? A gente sempre fica com aquele gostinho de quero mais. A Valdísia tem muita coisa para falar. Folha Educativa na TV. Aguardem que vocês vão escutar muito mais. Seus impressos dizem muito sobre sua empresa. Exija uma excelente impressão. Procure o melhor. Procure Arte Gráfica. Seu impresso no lugar certo. Folhetos, cartazes, folders, pastas, livros e revistas com acabamento e cortes especiais. Solicite um representante sem compromisso. Arte Gráfica. Solução para seus impressos.
Folha Educativa na TV volta aqui para ficar com você. Hoje nós estamos com a professora mestre Valdísia, a Val. Já para mim é Val. Chegou aqui com uma lembrança incrível para nós, para o nosso produtor. Olha só, gente, agora eu tenho uma caneca, né? Tô me sentindo super chique. Inclusive ela tem meu nome aqui. Muito obrigada pela lembrança. Professor é assim, né? Cheio de carinho, de mimo, é uma delícia, né? Não é, Val? É verdade. Eu vou pegar uma frase sua, que é muito bacana, que ela fala assim, ó, se cada alfabetizador, né, cada pessoa alfabetizar outra pessoa, nós poderíamos acabar com o analfabetismo no Brasil, né? E essa frase é uma frase forte. Então, é um trabalho que começou voluntário, que agora está dentro de um contexto federal, que a Valdísia está fazendo e está dando resultado, que a gente está mostrando aqui hoje. Eu até parei a Folha Educativa na TV, né, por conta dos horários e tudo, mas ela estava explicando um jogo aí que eles fizeram para que os alunos pudessem se interagir e ela vai continuar nisso. Mas antes de eu falar disso, eu queria mostrar para vocês aqui, ó, que a Valdísia, daí no finalzinho a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu já fiz um programa aqui com o Daniel Gomes falando sobre os conselhos escolares, mas a Valdísia escreveu um livro, Conselhos Escolares e Resultados de Avaliação em Larga Escala. Vamos colocar todo mundo para vivenciar a educação, porque os conselhos escolares, né, Valdísia, concorda comigo? Fazer a comunidade pensar na educação como um todo, o professor, o funcionário, os pais, os tios, os avós, as crianças, todo mundo tem direito a opinar. É um livro completo, maravilhoso, estou indicando aqui para vocês, tem dados estatísticos, é o bebê do mestrado dela, né? Mas, Valdísia, aí vamos continuar, que você estava falando, estava tão interessante essa questão do jogo, né, que vocês montaram aí nesse projeto. Então, nós temos nesse projeto 2 alunos bolsistas que recebem recursos do governo, né, para fazer parte do projeto, 2 alunos estagiários que não ganham o recurso, mas eles são cadastrados como estagiários do projeto, alunos que fazem parte do nosso curso de informática do técnico integrado ao médio. Então, o que esses alunos fizeram? Com aquela tabela de categorias que eu falei para você, com palavras pré-selecionadas, eles organizaram jogos. Perfeito. Jogos sobre alimentação, jogos sobre vestuário, objetos da casa. Que tinha tudo a ver com os alunos. Tudo a ver com a necessidade dos nossos alunos. Perfeito. Né? Um desses jogos, a imagem também, outra coisa que a gente trabalhou, o único recurso que a gente tem, recurso que eu digo financeiro, são as bolsas para os nossos alunos. Certo. Todo o resto é voluntário. Perfeito. Então é além do horário de trabalho, a gente não tem recurso financeiro para financiar o jogo. Então a gente está usando o conhecimento que cada um trouxe para agregar. Então o conhecimento do nosso aluno é na informática, né? É na tecnologia. O conhecimento da professora era na alfabetização. Sim. Então o que eles criaram? Em cima dessa orientação, eu dei a formação para esses alunos bolsistas, estagiários, com esse pensamento do que é alfabetizar, eles criaram jogos. Um desses jogos, são vários, que inclusive, espero brevemente, final do ano nós teremos um site, né? Ah, que bacana. Já uma etapa posterior do projeto de divulgação de todos esses jogos que pode ser acessado por qualquer parte no Brasil e no mundo. No mundo, né? Vai ficar à disposição. Que então, bacana. um desses jogos, o aluno tem o objeto, né? Que é a imagem. A casa, por exemplo. A casa. Eu tenho Vamos lá, casa, falar sobre isso. Um sapato, a blusa. Do outro lado, ele tem um rol de palavras. Esse rol de palavras, eu falei que ele tinha que aprender tecnologia sem perceber que estava aprendendo tecnologia, porque é o bicho-papão. Isso. Ele pega o mouse, clica na palavra que ele acredita que tenha relação, que seja casa ou sapato, com a imagem. E ele vai arrastar aquela imagem ao objeto. Se ele tiver certo naquela escolha e a palavra estiver correta, casal, objeto e palavra, dá ok, o jogo dá acertado,
fica a palavra grafada e tá certo. E ele já em seguida ele copia a palavra para depois, posteriormente, fazer também digitação numa tabela das palavras que ele aprendeu. Ah, que bacana. Então, o jogo é dividido em fases, né? Essas fases vão se aprimorando e ficando um pouco mais difícil, né? Com palavras mais complexas. Sílabas simples no começo, depois sílabas compostas, isso, né? Embora a gente procurou não trabalhar a questão da sílaba, Tá. A gente procurou trabalhar a palavra como um todo. Como um todo. A gente, com significado. Isso, deu força para isso. Perfeito. Embora os nossos alunos sempre peçam as sílabas. Então a gente fez um rol de sílabas, mas para eles levarem, para explorar, mas assim, ali no jogo não. Tá. No jogo a gente trabalhou o símbolo complexo e a palavra complexa. Aí juntou a informação. Então assim, é demais, porque ao mesmo tempo que ele aprendeu a lidar com o mouse, o teclado, o monitor, ele ainda escreve. Ele escreve e joga. E depois ele redige e joga, que é o que mais eles gostam de fazer. Uma interação, imagem, leitura, escrita, jogo, mouse, teclado. Então assim, aí casou, Alphatec, né? Alfabetização com tecnologia. Ó, que palavra mais bonita, nova, Alphatec, né? Alfabetização com tecnologia. Coisa mais chique, Valdísia. Essa parte aí dessa criação dessa nova palavra, eu devo aos nossos alunos da Federal, que são jovens, né? Também que lindos. Tem toda essa questão de pensar símbolos. Vamos colocar um nome mais curto do que a Alfabetização Federal, vamos colocar o nome Alphatec. A gente já até apresentou trabalho em seminário, né? Perfeito. Já com esse nome, Alphatec, que né? Bacana. Alfabetização e tecnologia. Porque realmente é uma alfabetização, tanto da técnica da linguagem, como da técnica tecnológica. Isso mesmo. É 2 em 1. 2 em 1. Ah, que bacana. Porque ele aprende assim, E por que a gente não quis entrar com a tecnologia como primeira ordem? Porque a gente acredita que o processo de ler e escrever, de entender esse mundo através dos símbolos e dos significados, daria a condição melhor para que ele entendesse a tecnologia. Entendi. Lógico. Então ele aprendeu o que era teclado, onde estão as letras no teclado, a função de cada tecla, como que funciona o mouse, o que é a direita, o que é a esquerda, a parte superior, a parte inferior, como que liga, como que desliga. Mas ele aprendeu tudo isso produzindo escrita, produzindo leitura. Quando ele viu, ele já estava teclando. Que bacana. Ele já estava clicando, usando os termos corretos, clicando, teclando, o mouse, o YouTube, a câmera, sabe assim? Eles falaram assim, nossa professora, como nós estamos metidos, né? A gente está muito insuportável. Olha, e eu também li que vocês têm um aplicativo, é isso? Como é que é isso? Então, esse aplicativo, Regina, é de um novo projeto que nasceu esse ano. Essa vertente inclusiva, que você sabe que fala um pouquinho disso. Professor de educação especial não... Que eu não falei que a formação dela é de professora de educação especial, né, Valdísia? É a primeira formação em deficiência, todas as deficiências, né? DV, DM, DI, DA, Isso, deficiência física, pela Unesp, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a gente fez... Também é pedagoga, psicopedagoga, trabalha na sala de recursos multifuncionais, é uma trivolt, né? E aí, então fala, como é que surgiu isso? Então, esse aplicativo é um projeto novo de extensão, também com 2 bolsistas, né, e mais 2 estagiários. Então hoje eu tenho 4 bolsistas nos 2 projetos, 4 estagiários nos 2. A gente vai criar, a gente pretende, já está numa etapa bem adiantada, já de trabalhar a parte visual do app. É um app inclusivo, voltado para a Baixada Santista. O que é app? Porque assim o público está aqui. É um aplicativo que vai ajudar uma pessoa, uma família que tem alguém com deficiência na família, descobrir na região metropolitana, por enquanto está focado nisso, mas a gente já recebeu um convite para ampliar o projeto. Você coloca necessidade, autismo, Perfeito. Atendimento especializado para autismo. Esse aplicativo vai te mostrar aonde tem, em que lugar
da nossa região tem os atendimentos. Certo. Então, onde tem atendimento terapêutico, tem atendimento educacional, se é gratuito, se é público, se é privado. Então, é uma app que vai mostrar para quem necessita do serviço, onde o serviço está. Tudo isso sem cobrar, porque como é servidor federal, né, como servidor, a gente não pode criar nenhum mecanismo de verba. Tudo gratuito. Tudo gratuito. É utilizar aquilo que o governo nos oferece. Eu sou fruto dessa de projetos de governo. Eu sou fruto do governo, porque eu estudei em escola pública. Eu também. Então nós estamos devolvendo para a sociedade aquilo que a própria sociedade já nos pagou, né? Então tem muitos projetos interessantes no governo, né? Tem, a federal desenvolve vários, né? Esses dois que eu estou falando é porque eu coordeno, mas existem outros. Então a gente pretende que esse app inclusivo já esteja no mercado para a utilização de todos a partir do final do ano. A gente está numa etapa agora de dar cara a esse app, né? Uma cara bem inclusiva. Que bacana, bem, né? A parte de mapeamento da Baixada Santista nós já fizemos. Então é um projeto que está nascendo agora, mas que ele tem uma função bem ampla. Muito ampla, né? Bem ampla, tem a ver com a minha formação, né, de pedagoga especialista na área, mas tem a ver com essa função social de nós educadores, né? Com certeza. E a função social da educação. E a gente entende que o nosso instituto tem essa função social, né? Precisa demonstrar essa função social para a nossa sociedade. Então, agrega duas coisas. Tanto a alfabetização era algo que fazia parte do meu universo de professora, sim, né? Assim como a educação especial, que também é a sua vertente. É a minha vertente. A gente estava aqui conversando, não vai dar para muito falar isso, mas você estava me explicando sobre o distúrbio de audiocomunicação, que antigamente foi feito de uma maneira e agora, isso, né? Tem todo um trabalho bem diferente. Eu acho que é bem interessante que você está falando, assim, que a educação especial, sob essa perspectiva da educação inclusiva, ela nos últimos 20 anos houve uma transformação também radical. muito. Né? Eu sou fruto de uma formação que segregava. Né? Que naquele tempo a gente não entendia como segregadora. Né? A gente entendia que era benéfica. Era o jeito de trabalhar. Era o jeito de trabalhar. Então não se... jamais pensava em ensinar Libras, porque nem existia essa palavra, né? A gente ensinava através da leitura labial só, né? E algum sinal ou outro escondido, que a faculdade não admitia que a gente trabalhasse com sinais, isso, né? E agora essa transformação total, da né? questão de a Libras como a primeira língua do surdo, né? Isso. A língua portuguesa como a segunda, e eu ainda defendo uma questão que eu acho que todos nós brasileiros deveríamos aprender, tanto a Libras, assim como a língua portuguesa, para que pudéssemos ter um país realmente bilíngue, né, na língua do surdo. A gente vai chegar lá, né, Valdiza? Não é um sonho nosso, né? Mas as faculdades de pedagogia já têm essa matéria, né? Eu mesmo fiz um curso de Libras e ainda não aprendi, mas tem que fazer mais, né? Nós vamos ficando por aqui sempre, gente, com esse gostinho de quero mais, porque a Valdiza tem muita coisa para contar e ela também fala muito, vocês não deixam de ver aqui sobre o envolvimento dos conselhos escolares, das pessoas dentro da educação. É só assim que a gente vai fazer uma educação com qualidade. Nós temos agora, brevemente, o nosso site Folha Educativa na TV e logo o Jornal Online. Ficamos por aqui hoje. Querida Valdiza, muito obrigada por comparecer hoje e a gente vai voltar a se conversar com certeza. Boa tarde. Tá bom, boa tarde.